E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero discutir com vocês sobre um tópico que é chato, mas é muito importante, cara. Que é sobre a saúde de Chris Bumstead e se compensa ele continuar competindo. Bom, para quem não sabe, ele sofre de uma nefropatia por IgA, uma doença renal autoimune. Vou deixar um trecho do vídeo em que o Leandro Osh entrevista um nefrologista comentando especificamente sobre essa doença para vocês entenderem do que se trata e eu volto para comentar. Francisco, qual que é essa patologia então? Como é que chama e como é que ela se pronuncia? O que acontece com a pessoa que tem isso? A doença que acometeu esse atleta se chama nefropatia por IgA. IgA. Há alguns anos atrás, também conhecida como nefropatia de Berger ou doença de Berger, que foi o professor Jean Berger, lá nas décadas atrás, que descreveu essa patologia e acabou levando o seu nome até pouco tempo atrás. E quais são os sintomas? O que acontece quando o cara aparece isso? Ela é uma doença que acomete a unidade funcional do rim, que se chama néfron, mais especificamente o glomérulo do néfron. O que é o glomérulo do néfron? É o filtro. O que acontece com esse filtro? A gente faz uma analogia com o filtro de café. Quando você pega o filtro de café da caixa, vai lá e passa seu cafezinho agora, filtro novinho, zerinho. Uma delícia. Não passa pó de café para garrafa. Agora usa o filtro hoje até sexta-feira. Na sexta-feira você vai passar o café, o que vai acontecer? Já era, né? Já era. O café passa todo pelo filtro. No rim, por algum motivo, provavelmente algum mecanismo autoimune, que é o seu próprio organismo lutando contra você mesmo, as proteínas, as imunoglobulinas do tipo IgA, que nós temos normalmente, elas circulam normalmente no organismo, elas vão lá e se depositam no glomérulo. E depositando no glomérulo, de uma maneira simples de se dizer, ela abre os poros do glomérulo e o que não era para passar começa a vazar. O primeiro que passa é o sangue. Então você vai ter sangue na urina, não de uma maneira macroscópica. Foi lá, urinou sangue, todo vermelho no vaso. Mas no exame de urina, no exame de urina você detecta o que a gente chama de microhematuria, que é uma das principais causas de procura ao nefrologista. E a retenção hídrica que foi causada? O que acontece? Em casos mais graves, além de passar o sangue, começa a passar a albumina. A albumina é uma proteína de grande peso molecular. Então, a abertura está muito grande. Então, a pessoa começa a perder uma quantidade importante de proteínas. Essa perda de proteína leva a hipoalbuminemia e o sangue que tem a sua parte líquida e sólida, ele não dá conta de segurar dentro do vaso sanguíneo a parte líquida. Então ela extravasa para o meio extravascular e vai causar o edema. E no caso de um cara que já estava extremamente seco, aquela água fica subcutânea e fica muito aparente. Muito aparente. Uma pessoa que não tem nada de gordura, nada, sei que você vai apertar a perna como ele fez. Sim. E vai ficar o buraco. A perna Isso chama de lá. sinal de cacifo. É um cacifo positivo. Entendi. E só para dar um exemplo, a nefropatia de Berger, por IgA, é a doença glomerular mais comum no mundo. Ela comete principalmente a população asiática. Então pega lá os milhões de chineses, japoneses, coreanos e a população caucasiana, que cai no caso do nosso atleta, que ele é canadense. Ok. No caso dele, então, é uma doença que você pega? Você não pega, por algum motivo, as suas próprias imunoglobulinas, vamos dizer assim, de uma maneira simples, enlouquecem e vão lá e começam a destruir o seu corpo. Então, o seu próprio sistema imunológico se ataca. É uma doença autoimune. Entendi. Então você não pega, você Não desenvolve. pega. Você pode estar aqui com o rim, eu posso ter a doença, aperto de mão, qualquer coisa, não é uma doença transmissível, não é uma doença sexualmente transmissível. Não é Quem nada, tem, quem não tem, não vai ter. Dificilmente vai ter. E como é que ela se pronuncia? O que é que desencadeia uma situação dessa? Porque, por exemplo, no caso dele, ele descreve no vídeo que ele teve um caso parecido com esse meio que na adolescência, alguma coisa assim, mas já nem se lembrava mais. E agora
os médicos dele lá disseram que por uma situação de estresse, excesso de voos, excesso de aparições, excesso de um monte de coisa, e o próprio estresse da pré-competição, né, que já estava ali todo furado, fudido, passando fome, e com aquela tensão de vencer, isso desencadeia, isso pode acontecer. O fator externo pode estar relacionado com um gatilho. Por algum motivo X, ele vai lá e a partir disso as proteínas dele enlouquecem, as imoglobinas enlouquecem e começam a fazer. O estresse poderia ter acontecido após um procedimento cirúrgico, que gera também um estresse metabólico muito grande, o uso de alguma medicação. Pode ser, por exemplo, alérgico a alguma bomba. Digamos assim que pode. Sim, existe até, relacionado a esse caso, eu estava lendo um relato de caso de um rapaz de 16 anos que fez um uso, que já tinha uma nefropatia por IgA, incipiente, que não tinha nenhuma repercussão, tinha função renal normal, não tinha perda de proteína, só tinha seu sanguinho na urina, que é assintomático na maioria dos casos. Fez o uso de um curto período de esteroide anabolizante para melhora de desempenho, melhora de aparência, e após isso ele desenvolveu proteiúria macia sem insuficiência renal, que foi tratado daí da maneira padrão, que daí é utilizado o esteroide, mas não o anabolizante, e sim o corticoide, e com esse corticoide você diminui a imunidade e controla a doença. Retirado o fator agressor, controlou a doença e ficou com a dose baixa da medicação e teve vida normal. Então, em alguns casos, determinados medicamentos, como possivelmente os esteroides anabolizantes, podem agravar o quadro, podem não agravar, mas podem agravar. Existe essa chance. Existe uma forma dele, por exemplo, controlar essa doença e poder ter longevidade no esporte, por exemplo, imediatamente, obviamente, ele cortou os voos, cortou as aparições, cortou as medicações, cortou tudo. Vai ter que usar o corticoide ele vai diminuir massa muscular, ele faz uma sarcopenia importante, então isso aí a longo prazo ele pode retornar. Usar algum tipo de suplemento, fazer uma suplementação com proteína. Então, pode ser que ele consiga. Então, no caso dele, ele fez 2 semanas de tratamento com diurético, 2 ou 4 semanas, agora já não me lembro. Quem quiser assistir o vídeo dele, tá aqui o vídeo na descrição. 30 minutos de vídeo, tem que ter uma paciência grande para entender o cara. Quem quiser assistir meia hora do Chris Bumstead falando e chorando também, né, coitado, foi foda a situação dele. Não sabia se ia morrer, não sabia se ia treinar mais, não sabia se ia ser bodybuilder, não sabia de nada, eu tava fudido. Mas pronto, ali ele disse que o médico falou assim, não, você pode fazer aí 2 semanas de tratamento com diurético ali, furosemida, qualquer coisa nesse sentido, e depois ele iria entrar com a medicação, provavelmente é o corticoide. Sim, porque nesse tempo, assim, o diurético ele é um tratamento emergencial. Sim. Você não vai tratar a causa, você vai tratar o sintoma. Você vai o excesso de líquido e vai eliminar o excesso de líquido. Nisso o médico provavelmente programou uma biópsia renal, para daí sim é para você fechar o diagnóstico, não existe nenhum exame de sangue que você possa, esse exame de sangue comprova que eu tenho nefropatia por IgA, não. Você tem que olhar lá dentro no filtro do rim. Para matar a curiosidade da galera, se você não sabe se você tem nefropatia por IgA, que é a mesma condição de Chris Bumstead, você só descobre isso fazendo um exame de urina. Você suspeita, vendo um exame de sangue, procura o seu médico, ele vai encaminhar para o nefrologista, caso haja necessidade, vai fazer a biópsia. Nem todos os pacientes que têm nefropatia por IgA são necessários fazer a biópsia, é necessário fazer a biópsia. Você faz no paciente que tem alteração de função renal e perda de proteína, ou um ou outro, não excluindo ambas as causas. E não tem cura? Não, ele é controlável. Você vai usar a medicação durante um período, 6 meses, 1 ano, usa o corticoide em doses mais elevadas na fase inicial, tanto que quem acompanhar nosso amigo Chris vai notar diferenças estéticas nele, ele vai começar a ter uma face em lua cheia, vai ficar com a cara mais arredondada, vai passar por um período foda, vai passar por um perrengue lascado. E depois, provavelmente nos primeiros 6 meses, começa a diminuir a medicação, e daí tem 2 caminhos. Se ele entrar em remissão, que a gente chama, pode tentar tirar a medicação e ele pode nunca mais ter nada.
Ou ele pode tirar a medicação e voltar a ter uma coisa. Ficar dependente do tratamento durante bastante tempo. Sim. Ou não, dependendo de como ele resiste. Existem muitas terapias experimentais ainda, tanto que foi no Congresso de Nefrologia nesse fim de semana, e inclusive tinha uma aula sobre a nefropatia por IgA, uma palestrante da Suécia, de um grupo de estudo que tem umas 3, 4 medicações, mas nada ainda muito comprovado. Então, ainda o melhor tratamento é o corticosteroide. E existem outras medicações que podem ser utilizadas, mas não com tanta eficácia. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Faça um exame de urina. Procure o nefrologista. Bom, como vocês viram, não é pouca coisa não. Por que eu decidi comentar isso com vocês? Bom, recentemente o mundo do fisiculturismo tem sofrido muitas perdas, e isso é algo que me preocupa demais. Mesmo que essa não seja uma doença extremamente grave, o próprio Chris Bumstead já relatou ter muito medo e até pensou em nunca mais competir por conta disso. E cara, nesse momento até eu me questiono se faz sentido o Chris continuar competindo. Pensa bem, o cara é muito provavelmente o atleta mais popular do fisiculturismo atualmente, é extremamente bem sucedido, 3 vezes campeão do Olímpia. Será que realmente precisa de mais alguma coisa? Tudo bem que seria muito bom ver ele disputando por mais sei lá quantos anos aí o título, mas ele já é campeão 3 vezes, isso ninguém tira dele. Ele já é consagrado um dos melhores da Classic, na verdade talvez o melhor de todos os tempos da Classic. Eu decidi trazer esse tópico à tona, comentar sobre isso com vocês, porque recentemente a gente tem tido muitas perdas, sofrido muitas perdas aqui no fisiculturismo. Tudo bem que seria muito bom ver ele disputando o título do Olímpia por mais sei lá quantos anos, mas se ele já é campeão 3 vezes, isso ninguém vai tirar dele, cara. Ele já provou ser um atleta excepcional, se provou ser o campeão verdadeiro. E eu não tô dizendo que eu quero que ele pare de competir. Muito pelo contrário, eu quero ver ele competindo por muitos anos. Mas, cara, se é a saúde que tá em jogo, pra que arriscar se ele já é um cara muito bem sucedido no esporte? Muito provavelmente o Chris não precisa competir mais para se manter relevante na indústria devido a tanta relevância que ele tem, e eu tenho certeza que ele conseguiria se manter muito bem ativamente ali fora dos palcos. Todo mundo sabe que o esporte no mais alto nível não é saudável para ninguém, ainda mais para alguém com a doença renal autoimune. Cara, eu quero ver o Chris competindo por mais 10 anos, mas eu também quero ver ele vivo daqui a 10 anos. É claro que ele deve fazer um acompanhamento médico, deve ter os exames dele ali certinho todas as vezes, mas que é triste ver um campeão assim, o Chris, com esse tipo de doença, e preocupa, cara, ainda mais com tudo que vem acontecendo, realmente preocupa demais esse tipo de coisa. Esse vídeo foi só para relembrar vocês e discutir sobre esse assunto que é chato, mas eu acho que tem que ser abordado. Ainda mais nesse momento, para que as pessoas não esqueçam que esses caras são os super atletas, esses caras são muito fodas, mas ninguém é super-homem, bicho. A gente sabe, cara, o fisiculturismo leva o nível de estresse ao máximo, a gente sabe que o estresse é um fator que acaba sendo muito ruim, tanto para o seu físico em termos de retenção, né? Toda aquela questão lá de estragar o físico na finalização, o cara estressado e não sei o que, como isso pode gerar muitos problemas cardíacos, inclusive muita gente, inclusive amigos próximos do Shawn Rhoden estão alegando que essa questão da ansiedade, a questão do estresse realmente foi algo que pesou muito para essa morte dele, que contribuiu demais. Cara, realmente o estresse mata. Então, eu não sei, cara, é um negócio que tem que ser discutido, e eu tenho certeza que o Chris está cuidando da saúde dele, então esse é só um vídeo para realmente alertar, digamos assim, ainda mais com tudo que vem acontecendo. Esse esporte não é um esporte muito saudável. A gente sabe que todos os esportes ao máximo, o nível máximo da coisa, não é saudável. E tem muita gente que é extremamente inconsequente, cara. Inclusive eu treino com a rapaziada lá, eu conheço um cara que quase se ferrou demais, assim, mas muito com o abuso de algumas substâncias aí. É foda ver esses caras sendo tão ignorantes assim, não conseguindo entender que, cara, é a tua vida. Todo mundo aqui nessa indústria quer ter um shape, quer cuidar do físico, quer ter uma aparência muito foda, né? Mas assim, o que tá dentro também importa, cara. Na verdade é o que mais importa. Se você não cuidar do que tá dentro aí, bicho, fudeu. Então eu acho que é legal trazer esse vídeo pra relembrar até as pessoas aí que são meio inconsequentes, né? Até o Chris Bumstead já pensou em desistir por conta de problema de saúde. E esse é um vídeo que eu acho que é importante trazer esse tema. Eu não vou comentar muito mais sobre isso, eu não sou um cara especialista sobre nada, então é só um vídeo meio que de alerta aí pra vocês, tá? Como eu disse, eu quero saber a sua opinião aí embaixo.